Galerildes! Tudo bem com vocês? Se liga nesse figurino. Será que deu pra ver tudo? Pra falar sobre a criação do personagem da Disney, Zé Carioca. Sim, vamos falar sobre ele, o nosso amado papagaio, que na verdade nasceu como prática da política da boa vizinhança. Ficaram interessados? Então se liga que hoje o papo tá massa! Para começo de conversa, eu quero mostrar aqui o livro que serviu como referência para esse bate-papo. E claro que eu assisti aos filmes, né? Não adianta a gente pesquisar um monte de coisa sem, na verdade, assistir sobre aquilo que a gente vai falar, porque é ali que a gente coleta verdadeiramente muitas informações. Mas enfim, esse livro, voltando a ele, The Walt Disney Film Archives, que apresenta os filmes animados da Disney entre 1921 e 1968, que é o período em que o próprio Walt Disney esteve à frente desses filmes animados. É um livro incrível, ele vai pontuando tudo sobre cada um desses filmes. E aqui, ó, saludos amigos e los tres. Eu não sei se está enquadrando a pessoa que fica aqui assim. E los tres caballeros. Esse livro lindíssimo, ó, que vai falando sobre todos os filmes animados, processo de criação, enfim. É bem interessante. Fica aqui, ó, a dica que daqui a pouco vem Black Friday na Amazon, né? Ah, Zé Carioca, eu sou fã, viu? Esse papagaio vibrante é todo descolado e tá sempre com o samba na ponta do pé. Esse personagem é mesmo a cara do Brasil. Mas peraí, ele não é da Disney? E vocês devem estar se perguntando como é que surgiu a ideia de fazê-lo? Então vamos voltar lá para a década de 1940, um período super conturbado em que estava ocorrendo a Segunda Guerra Mundial. Inicialmente, o Brasil havia se declarado neutro, mas os Estados Unidos eles estavam de olho aí em uma possível aproximação dos países da América Latina com os países do eixo, ou seja, Alemanha, Itália e Japão. Para impedir essa relação, quiseram estreitar uma conexão amigável com os países da América do Sul e Central. É aí que entra o Escritório de Assuntos Interamericanos, que em inglês a sigla é CIAA, ou The Office of Coordinator of Inter-American Affairs, depois só conhecida como Office of Inter-American Affairs. Uma colinha aqui é bom, né? Mas então nós temos a CIAA, é tipo CIA, mas tem um azinho a mais, beleza? Só pra destacar aqui, o chefe da CIAA era Nelson Rockefeller e o presidente dos Estados Unidos na época era Franklin Roosevelt. O intuito era aplicar o que ficou conhecido como política da boa vizinhança. Para explicar melhor como é que isso aconteceu, vamos voltar, é claro, à Disney. O estúdio tinha feito vários sucessos e era super reconhecido pelo público, não apenas nos Estados Unidos, mas no mundo. Porém, estava vivendo um período conturbado, pois vários ilustradores haviam entrado em greve. É isso mesmo, eles contestavam as desigualdades salariais e as condições de trabalho inadequadas. Tinham uma carga horária de trabalho excessiva e sem regras estabelecidas. Aliás, o Walt Disney, embora seja o gênio aí da criatividade, pelo menos eu acho, né? Ele era conhecido por ser um chefe super exigente e temido pelos corredores da Disney. Ele vivia em busca da perfeição dos seus filmes, ele era realmente obcecado por isso e, consequentemente, não pensava muito no bem-estar de seus colaboradores. Dito isso, o estúdio tinha vivido ótimos momentos com o primeiro longa-metragem animado, Branca de Neve e os Sete Anões, em 1937. Depois vieram os desenhos Pinóquio e Fantasia, ambos em 1940. Depois Dumbo em 41 e Bambi em 42. Mas nesse meio tempo, com a sobrecarga de trabalho e alguns fracassos na bilheteria, o estúdio estava passando por maus bocados. É, galera, não pensa que porque esses filmes são clássicos hoje em dia, que foram super bem sucedidos na época, viu? Aliás, Bambi e Dumbo fracassaram, até mesmo porque não tinham como exibir na Europa, que estava em guerra, ou seja, tiveram a distribuição ali, ó, reduzida. Portanto, a Disney precisava de dinheiro. E com o contato da CIAA, o estúdio recebeu dinheiro para que fizessem 12 curtas-metragens e a temática que era para explorar os países da América Latina. Foi aí que a política da boa vizinhança começou no estúdio. Aliás, isso aconteceu em vários estúdios hollywoodianos, mas foco aqui no Walt Disney. Foi aí que o próprio Walt Disney e alguns artistas iniciaram uma viagem que começou no Brasil, passou pela Argentina, Chile, Peru, Bolívia, Uruguai e o México. Eu não sei exatamente aí qual foi a ordem, tá?
mas eu sei que o Brasil foi o primeiro lugar que eles desembarcaram. Os artistas iam coletando inspirações, fazendo os esquetes, aqueles esboços, sabe? Também pesquisas sobre a cultura local, os estilos visuais, sobre todos os países que eles iam visitando. Esse grupo foi apelidado como El Grupo, e a maioria dos artistas, eles faziam parte da construção de história e do conceito, e apenas Frank Thomas era um desenhista oficial naquele período. Tudo isso iria se transformar em 3 filmes. Ué, mas aí você pode se perguntando, não eram curtas-metragens? A verdade é que eles resolveram lançar os filmes com 4 curtas cada um, criando uma história ali no meio para gerar continuidade na narrativa. O primeiro filme lançado foi Alô Amigos, ou Saludos Amigos, em 1942, e, portanto, apresenta 4 dessas histórias. Antes dos curtas animados, um narrador explica sobre cada lugar, fala um pouco da cultura local e depois introduz a narrativa do desenho animado. E essa foi a solução encontrada para unir os curtas. Então foram utilizadas ali imagens em live action feitas pelos próprios artistas que estavam passeando, fazendo um tour aqui pela América Latina. Nós temos cenas de cada um dos países que aparecem e que serviram, portanto, de referências para que eles fizessem a animação de fato. A primeira ocorre no Lago Titicaca, na fronteira entre o Peru e a Bolívia. O Pato Donald aparece aí encarando os problemas da altitude local, como tonturas e palpitações. O Donald segue turistando por lá e fotografando cada detalhe. Enquanto isso, o narrador explica sobre a cultura da região. A segunda história é de Pedro, um aviãozinho que passa pela fronteira entre o Chile e a Argentina, enfrentando aí todos os desafios do seu primeiro voo. Depois, seguimos para a Argentina para ver o Pateta Gaúcho. O narrador explica tudo sobre os hábitos gauchescos, dos detalhes do vestuário, da música, do clássico churrasco e por aí vai. E por fim, vemos o Rio de Janeiro no trecho intitulado Aquarela do Brasil. A viagem é apresentada aqui em live action, com cenas da cidade maravilhosa e falando sobre os aspectos que despertam a curiosidade nos estrangeiros. As calçadas em mosaicos, os cafés na beira da rua e, claro, as belezas naturais. Óbvio que eles vão se apaixonar pelo samba e o carnaval. E aí que entra a famosa canção de Ari Barroso, Aquarela do Brasil. Foi durante essa viagem que os artistas então da Walt Disney criaram o que iríamos conhecer como esse papagaio José Carioca, ou Joe Carioca, como é conhecido lá nos Estados Unidos. E é claro que nós brasileiros já fomos logo o apelidando de Zé Carioca. Carioca! Além da ave, o papagaio em si, tá? Outra grande inspiração para o personagem foi o artista, o sambista José Oliveira, conhecido como Zezinho. Ele é o ator que acabou dando voz ao personagem e uma curiosidade é que ele é paulista, não carioca. A animação inicia com um pincel ali desenhando nossa fauna e flora numa atmosfera super tropical, até que uma flor se transforma no Pato Donald. E aqui, portanto, que o famoso pato vai conhecer o Zé Carioca, que já chega aí se apresentando com um cartãozinho que tá escrito José Carioca, Rio de Janeiro, Brasil. Zé Carioca, um papagaio colorido, com uma energia super vibrante, desenhado aí com aquele chapéu de malandro, paletó, gravata borboleta e tá sempre com um guarda-chuva na mão. Ele fica abismado, assim, ele fica muito surpreso quando descobre que tá diante do Pato Donald, o recebe com um abraço super caloroso e diz que vai levá-lo para conhecer o Rio de Janeiro e, obviamente, o samba. Então ele começa a tocar Tico-Tico no Fubá de Zequinha de Abreu. E adivinha onde ele leva o Donald? Eu amo essa parte. Pra tomar cachaça. Óbvio! Carioca ali. Gente, essa cena é simplesmente sensacional. Porque assim, quando o Zé Carioca serve ali o copinho do Donald, ele fala, isso aqui é o quê? Um refrigerante? Aí, óbvio, o Zé fala, não, é cachaça. O Donald, quando vira o primeiro copo, aquele olho faz tipo, plum, plum, e aí ele vai cuspir sangue. Olha eu cuspi sangue. É fogo. E o fogo vai acender o charuto do Donald. Sim, ai meu Deus, confundi tudo. O charuto do Zé Carioca. Sim, o Zé Carioca fuma. Ai, cara, sério, isso é muito engraçado. É um clássico. Gente, fiquei muito atrapalhada, mas é que isso é muito legal. Aquilo cai, tipo, forte. Os olhos deles ficam todos, tipo, tremendo, assim. E ele vai dar aquela baforada de fogo. E o fogo vai acender o charuto do Zé Carioca.
Sim, bizarro, né? Mas a verdade é que desde o primeiro esboço do Zé Carioca, ele aparece com um charuto na mão. Não quando ele se apresenta ali pro Pato Donald, mas depois quando ele senta no bar, ele já tá com o charuto e ele vai fumar. E em várias outras aparições ele vai sim aparecer fumando, tá? E eu preciso destacar aqui que não é nenhum absurdo um personagem aparecer fumando pra aquela época. Inclusive, eu já mencionei que até o Mickey, nos primeiros curtas animados, apareceu fumando e bebendo. Eu espero que vocês já tenham assistido ao vídeo que eu gravei sobre esse ratinho aí. E se não assistiram, por favor, depois desse vídeo já deem um play lá. Então eu preciso deixar muito claro que fumar aqui era algo muito comum para aquela época. A gente tá falando dos anos 40 e personagens fumavam no cinema, então consequentemente ali na animação eles também faziam isso, e era considerado um símbolo, um sinônimo de status, inclusive, era algo charmoso. Então, assim, é sempre importante olhar para aquele contexto sociocultural, tá? No início do filme, agora disponível na Disney Plus, há um alerta, uma notificação de que existe representação de cigarro no filme, como também faz uso de imagens estereotipadas. Inclusive, eu quero ler aqui essa mensagem que eu considero super importante e necessária. Aviso sobre o conteúdo. Este conteúdo inclui representações negativas e ou abusivas de pessoas ou culturas. Esses estereótipos estavam errados na época, estão errados agora. Em vez de remover esse conteúdo, queremos reconhecer seu impacto prejudicial, aprender com ele e suscitar conversas para criarmos juntos um futuro mais inclusivo. A Disney está comprometida em criar histórias com temas inspiradores e aspiracionais que reflitam a rica diversidade da experiência humana em todo o mundo. Ou seja, eu aproveito essa deixa aqui, essa mensagem, para dizer que a narrativa que a Disney fez sobre esses países é sim carregada de estereótipos. Na verdade, é o olhar do colonizador sobre o colonizado. E claro, não podemos nos esquecer que era um filme comprado e com objetivos muito bem específicos. A tal da política da boa vizinhança utiliza a conduta diplomática conhecida como soft power, traduzido como poder suave ou brando. Nesse caso, a arma que eles utilizam é fazer parceria com produtos culturais. Inclusive, eu quero aproveitar para pontuar uma citação que o próprio Walt Disney fez na época, que é o seguinte: enquanto a metade deste mundo está sendo obrigada a dizer Heil Hitler, nossa resposta é dizer saludos, amigos. Esse filme é realmente uma apresentação da cultura de cada um desses lugares que eles visitaram na América do Sul, e é um material para que os norte-americanos conheçam um pouco mais, para estreitar as relações. Então, assim, o mundo todo também iria conhecer alguns detalhes da cultura local. Sim, com algumas imagens estereotipadas, mas ainda assim distribuída para todo mundo ver. É claro que no final das contas a gente curtiu aí se ver nas telas da Disney. A Disney que já era conhecida pelo Mickey, pelos desenhos animados, já tinha assim todo um hype. Eu particularmente acho legal porque eu sou louca da Disney, né? Eu não sei vocês o que pensam. Então, cada um na sua. Mesmo que tenha nascido dessa forma, eu acho bem bacana. E, portanto, o filme Alô, Amigos, ou Saludos, Amigos, é o primeiro filme da Disney que surgiu como prática aí da política da boa vizinhança e fez um super sucesso nos cinemas. A Disney e a CIAA, eles realmente concordaram que a ideia de lançar como filmes e não curtas isolados era realmente a melhor coisa, como eu tinha falado antes, e eles realmente mudaram o contrato e seguiram para fazer o próximo filme nesse formato. E aí, o próximo filme é The Three Caballeros, ou como é chamado no Brasil, Você Já Foi à Bahia? Cara, nada a ver, né? Você pode pensar, cara, como que os Três Cavaleiros, aqui voltando a minha camiseta linda, maravilhosa, é chamado assim aqui no Brasil. Mas a real é que no trecho brasileiro no filme, o Pato Donald e o Zé Carioca cantam Você Já Foi à Bahia e ficou popularmente conhecido assim aqui no Brasil. Mas beleza, como o filme anterior ele não tinha sido criado para ser um filme, mas sim vários curtas, eles tiveram que criar uma ideia depois para conectá-los, que foi o lance de colocar imagens reais ali antes de cada curta. Já aqui eles tinham mais tempo e resolveram estruturar de uma forma mais interessante essa narrativa episódica. E a ideia que eles tiveram foi fazer o aniversário do Pato Donald e ele iria receber vários presentes que antecipariam aí cada uma das viagens. E os presentes estavam relacionados a, tipo, a jornada que ele iria fazer. E o primeiro presente que ele recebe é um projetor de cinema e que vai rodar um curta chamado Aves Raras e ele vai conhecer, portanto, seus parentes. Apresenta-se o Polo Sul e o Pinguim Paulinho, que ele resolve fazer uma viagem para uma ilha tropical passando pela costa do Chile, Peru e Equador. Também é apresentada a ave araquã, conhecida como folião,
e depois a história do gauchinho voador narrada na Argentina. Mais tarde, o Pato Donald vai receber um presente então do Zé Carioca e é um livro contando mais um pedaço de uma história do Brasil. E esse é o segmento do filme conhecido como Você Já Foi à Bahia e que depois, né, como eu falei, deu título ao filme aqui no Brasil. A introdução do personagem Zé Carioca lá no filme Alô Amigos fez tanto sucesso que eles resolveram trazê-lo de volta. Mas agora ele e o Pato Donald iriam conhecer um lugar novo, a Bahia. Então o Zé Carioca vai cantar a música Você Já Foi à Bahia, do Dorival Caymmi, para o Donald e instigar ali essa viagem que eles iriam fazer posteriormente. Você já foi à Bahia? De fato, gente, essa cena é demais e eleva a empolgação da sequência brasileira do filme com esse samba incrível e dançante. E os dois então passeiam de trem aí a caminho da Bahia numa sequência animada muito bonita. Quando eles chegam lá, temos uma cena muito legal mesclando live action com animação, no qual o Pato Donald e o Zé Carioca vão interagir com a Aurora Miranda e outros sambistas que vão aparecer lá pra festa. Pra festinha. Quero dizer aqui que a Aurora era irmã de Carmen Miranda, a atriz e cantora que também foi peça fundamental da política da boa vizinhança em Hollywood. A Aurora aparece cantando os quindins de Iaiá, de Ari Barroso. Os quindins de Iaiá, comé. Os quindins de Iaiá, comé. O Zé, inclusive, apresenta pro Donald, olha a Iaiá que vende cookies. Eu acho sensacional, quindim, cookie e tal, mas enfim, o Pato Donald, ele vai se apaixonar de imediato por ela e aí eles vão ficar interagindo, né, os desenhos, o Zé, o Donald com a Aurora cantando, e essas cenas de interação entre o live action e a animação são realmente muito bem produzidas e utilizam recursos técnicos super inovadores para a época e que foram conduzidos pelo grande desenhista Ub Iwerks, responsável pelo Mickey e o Coelho Oswald, e eu já falei sobre isso aqui no canal. Fiquem ligados, fica a dica aí, minha gente. E aí, na cena, outros músicos vão se juntando aí, a Aurora, o Donald e o Zé Carioca, num clima muito gostoso de samba, mega contagiante, dançante, é bem bacana. Pena que eu preciso destacar aqui a total ausência de diversidade na representação desses personagens brasileiros. Acredita que todos os homens e mulheres que aparecem são brancos? Não condiz em nada com a diversidade brasileira. Não há nenhum ator ou atriz negros na sequência e isso chama muito atenção. Embora a Aurora Miranda seja brasileira e a voz do Zé Carioca seja narrada por um brasileiro, os demais personagens não nos representam com verossimilhança e isso é um fato. Sim, aqui também tem aquela mensagem sobre o uso de imagens estereotipadas no início do filme lá na Disney Plus, conforme eu mencionei antes. Mas ainda assim não podemos falar sobre esse filme e deixar de lado esse aspecto tão relevante e que pelo menos aos poucos aí vem sendo desconstruído nas representações diversas nos filmes mais recentes da Disney. No filme, depois o Donald e o Zé seguem para uma sequência chamada La Piñata, incluindo México nessa viagem. Nessa parte final do filme é introduzido o personagem da Disney mexicano, o Panchito. Aqui a música The Three Caballeros expressam a temática do filme, que é a amizade entre os personagens Zé Carioca, Panchito e Pato Donald, que representam aí a união da América. Los Tres Caballeros, cara, é muito boa a música, eu não sei cantar, mas assim, assistam porque é sensacional, é muito dançante, é mega colorido. É demais. Sim, os três cavaleiros aqui consolidam efetivamente a união da política da boa vizinhança nesse desenho animado. O presente que o Panchito traz para o Donald está cheio de surpresas e uma delas é levá-lo junto ao Zé Carioca para conhecer o México. E assim a gente parte para mais uma viagem no filme. E agora eu quero ler uma citação do New York Times, que disse: Donald, que era apenas mais um vizinho barulhento, tornou-se uma espécie de embaixador geral, um vendedor do American Way. O filme até fez sucesso com o público e com a crítica, mas teve uma bilheteria apenas morna. Hoje em dia, faz parte do cânone dos filmes da Disney que apresentou a cultura latino-americana do início dos anos 1940 para os Estados Unidos e o mundo. É também apreciado tecnicamente diante da animação inovadora e vibrante junto ao live action. E para nós brasileiros, os filmes que apresentaram nosso querido Zé Carioca. Tá, mas calma aí, o contrato com a CIAA não tinha se transformado em 3 filmes? Eu preciso dizer que quando o filme Você Já Foi à Bahia foi lançado, lá em 1944,
o terceiro filme já estava em progresso e iria apresentar novos segmentos do Brasil e também no México. E iriam inserir novas histórias, incluindo uma viagem a Cuba e também estavam nos planos a Colômbia. Mas, devido a diversos fatores, incluindo o fim da guerra em 1945 e, consequentemente, o fim do programa da Boa Vizinhança, esse terceiro filme nunca foi finalizado. Algumas ideias que rolaram naquela época acabaram sendo utilizadas posteriormente, como um curta com a temática brasileira chamada Blame It on Samba, ou A Culpa é do Samba, inspirado na música Apanhei de Cavaquinho, de Ernesto Nazaré. O Zé Carioca retoma a parceria com o Pato Donald e eles vão curtir juntos ali um samba, também acompanhado do pássaro Araquã, que a gente tinha visto lá em Você Já Foi à Bahia. Esse curta foi lançado em 1948 dentro de um filme chamado Melody Time e que apresenta ali vários curtas musicais. E essa é a história de criação do nosso amado Zé Carioca. Esse personagem super alto astral, colorido, que ama o samba, o Rio de Janeiro e a Bahia. E claro que recebe o Donald de braços abertos como uma referência também de amizade com os Estados Unidos. Afinal, não podemos esquecer do objetivo desses filmes, que era justamente a política da boa vizinhança. Ou seja, estreitar a relação e evitar atritos políticos. Depois, o Zé Carioca vai aparecer em vários outros desenhos da Disney, histórias em quadrinhos e em camisetas como essa aqui que eu tô usando, tô me achando, né? Tô temática. Eu espero que vocês tenham amado conhecer mais o Zé Carioca. E eu preciso confessar aqui que deu um super trabalho fazer esse roteiro, gravar esse vídeo, eu tô aqui suando já. E é por isso que eu quero fazer aquele pedido especial. Curta, comente, compartilhe com seus amigos que gostam também da Disney e ajude aqui esse canal Zitos crescer. Pelo amor de Deus meu. Vamos ajudar a criaturinha aqui? Então é isso, gente. Um abraço de Zé Carioca em vocês e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Registre esse momento.